Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Olha o que ele fala, ele mesmo perguntou e ele mesmo respondeu. Olha o que ele fala no 25. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Obrigada, Jesus. Por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Aí ele dá um consolo. Olha, você entendeu essa parte. Você entendeu que você está aí nesta batalha contínua enquanto você estiver na terra. Por mais entendimento, por mais revelações, por mais conhecimento que você tiver, você não vai deixar de ser perseguido e confrontado consigo mesmo. Sempre vai acontecer isso. Eu costumo dizer, já falei isso muitas vezes, quem partilha comigo a palavra já ouviu falar isso. O diabo não atira com espingardinha de pressão para matar elefante. Nem usa tiro de canhão para matar mosquito. Não desperdiça tiro de canhão para matar mosquito. Pode saber que se você está recebendo chumbo de canhão, ele não te considera um mosquito. Aleluia. Amém. Não te considera. Glória a Deus. E a gente percebe que quanto mais a gente se envolve, quanto mais a gente cresce, principalmente no entendimento da palavra, mais arrocha, né? Meu Deus do céu, o que é isso? Descobri que eu sou elefante. Pode ter certeza. Não é mosquito. Esses dias atrás, eu escrevi, inclusive isso está no terceiro livro, que não foi lançado ainda, está pronto, mas está em correção. Eu escrevi sobre a questão de provações. As provações, elas são necessárias para a gente. Porque é a única maneira que Deus tem de nos aperfeiçoar. Tiago falou isso. Tiago falou isso, que nós somos aperfeiçoados através das provações. E Deus, como Ele capacita os escolhidos, Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, não é isso que a gente escuta por aí? Só que para ser capacitado dói. E a gente foge das dores. Nós queremos estar capacitados, mas não queremos o preço da capacitação, que é a provação. Difícil isso. É difícil, a provação não é fácil. Agora, nós precisamos entender que existe provação e existe tentações. Provações, tentações, nós precisamos entender e separar isso. O que é provação? O que é tentação? Tiago também fala que nós somos tentados pela nossa própria cobiça. Normalmente o preço se torna alto porque às vezes a gente cede à nossa cobiça. A gente é tentado e não resiste, a gente cede à tentação. Quando você cede à tentação, acontece o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. A morte entra e começa, aliás, o pecado entra e começa a gerar morte, que é o que nós vemos constantemente
Essas escolhas estão em nós o tempo todo. Nós vivemos do primeiro momento que nós abrimos os olhos de manhã até o último segundo que fechamos a noite para dormir, nós estamos debaixo de escolhas próprias. O Espírito Santo, ele é um ajudador, por isso que a palavra fala que ele é auxiliador, ajudador, consolador. Ele não executa nada sem que nós demos o passo primeiro. Ele nos ajuda se nós dermos o passo. Ele nos consola quando estamos abatidos. Mas ele não faz se nós não dermos o passo. Essa não é a função dele. Nós às vezes esperamos que o Espírito Santo tome o controle como se estivéssemos possuídos. Quem faz isso é outro Espírito, não o Santo. Quem possui não é ele. Se você vê uma pessoa que não tem controle de si, não é o Espírito Santo que está dominando. É outro Espírito. Porque ele respeita. Ele respeita nossas escolhas. Ele respeita a nossa vontade. Sempre fez isso, sempre vai continuar fazendo. Nós vamos, no embaixador está escrito que não existe e não haverá nenhum homem no inferno que foi enviado por Deus. Nunca teve nenhum homem no inferno e nem haverá até o final da vida humana na terra nenhum homem no inferno enviado por Deus. Todos eles, os que foram e os que vão, irão com as próprias pernas. Deus não envia nenhum, jamais enviará. Todos escolhem. As escolhas do nosso dia a dia é que nos colocam de frente. Você quer ver um exemplo? Vocês sabiam, Estevão era um homem que foi apedrejado na presença do apóstolo Paulo, antes da conversão dele. Vocês sabiam que Estevão escolheu morrer? Quem sabia disso? Ele escolheu morrer. Ele não foi morto injustamente, como a gente vê, que a gente sabe que o julgamento dele foi uma fraude. Mas ele escolheu. Você quer ver onde está escrito isso? Eu vou mostrar para vocês. Vou ler um pedacinho aqui, ó. Atos dos Apóstolos, no capítulo 7. Não, primeiro eu vou em Hebreus, depois eu vou ler Atos. Hebreus 11. Só um versículozinho de Hebreus 11. Ó, veja aí, Hebreus 11, versículo 35. Mulheres receberam pela ressurreição dos seus mortos. Ponto. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Estevão não aceitou o seu resgate. Ele foi torturado. Sabe por que ele não aceitou? Agora, vamos para Atos. Atos 7, 55.
Pode ler? Amém. Ok? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos do céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Estevão falou: o quê? Eu vou ficar fazendo o quê aqui? Não, pode apedrejar, porque Paulo também foi apedrejado. O que aconteceu com ele? No outro dia estava pregando de novo. Podia acontecer a mesma coisa com Estevão, porque a palavra fala que ele era homem poderoso. Quer ver aqui mais adiante? Deixa eu ver se está nesse versículo. Ó, no 6:8. Ó, capítulo 6 de Atos, versículo 8. Estevão, cheio do Espírito, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Ele quis ir. Ele escolheu ser mártir. Ele poderia ter se livrado. Ele poderia. Por que que o Espírito Santo, não sei se foi o próprio Espírito Santo ou se é a minha cabeça mesmo, me levou a meditar nesse detalhe. Eu estou enfrentando um confronto na mente, no corpo, muitos aqui sabem, que não é fácil de suportar. Às vezes, difícil de entender. Porque há muitos anos eu conheço essa palavra, conheço os princípios da confissão, da oração em línguas, tenho praticado, talvez não com a intensidade que deveria, mas nunca negligenciei, sempre estive atento. E esses dias eu fui fazer uma consulta médica. O médico olhou para mim e falou assim: olha, eu não passo para você exames mais. A partir de agora você está por sua conta. Você precisa entrar em hemodiálise. Você precisa começar a fazer hemodiálise. Porque eu não me responsabilizo mais por você. Essa foi a decisão dele. Eu falei: meu Deus. Fiquei em paz, né? Falei: vamos organizar as coisas aí, deixar, para ver se essa verdade se estabelece dentro de mim, de alguma forma. Porque ela me foi mostrada. Eu escrevi sobre ela e tenho convicção de que o que está aqui não tem uma linha que foi inventada pela minha mente, não tem, com certeza. São muitas coisas inspiradas e eu tenho plena convicção disso, e vocês poderão testificar quando lerem. Mas aí, a partir daí, desse momento, eu fiquei assim, uns 15, 20 dias para cá, com muitos conflitos, porque eu comecei a ver algumas coisas que eu vejo acontecendo constantemente e não compreendo, porque às vezes essas coisas não chegam a mim. Difícil de explicar. Mas como o próprio Jó, teve um determinado momento que ele disse: eu sei que o meu Redentor vem. Aleluia. E não importa o que eu tenho que passar. Não importa o que eu tenho que aprender nesse deserto. Aleluia. Eu sei que ao final muitas glórias serão dadas. Aleluia. Não tenho dúvida disso. Então, se eu tiver que enfrentar esse desafio,
Eu sei que não é fácil, porque na minha família já é rotina isso daí. Eu já seria o quinto da família, né? Então a gente enfrenta essa batalha há muitos anos que a gente enfrenta isso em casa. Meu pai faleceu nesse problema. Já tenho 4 irmãos, 2 transplantados, 2 estão hemodiálise e o quinto seria eu. Eu creio que nós vamos vencer essa batalha. Aleluia. Mesmo que eu tenha que entrar, estou falando isso para vocês, porque se isso não acontecer até o final do mês, o milagre, a convicção da cura não acontecer, eu estando na cadeira da hemodiálise, eu vou estar dizendo que sou sarado. Aleluia. Sou sarado. Aleluia. Porque o que se manifesta no meu corpo não é a verdade. Aleluia. E eu peço que vocês me ajudem nisso. Aleluia. Amém? Amém. Eu, quando escrevi o livro Buscar as Coisas do Alto, eu comecei a meditar muito nesses valores: justiça, amor, paz, paciência, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, os frutos, os princípios que precisam estar estabelecidos em nós: sabedoria, fé, esperança, escolha. Um dos últimos capítulos, escolha e liderança do Espírito, é o último capítulo. Eu vi aqui o seguinte, que estes valores, nós compreendemos muito eles na mente. Como eu disse no começo, nós não temos dificuldade de entender as coisas do alto. Porque se nós somos nascidos de novo, naturalmente o Espírito Santo, é a função dele estar o tempo todo nos evidenciando o que são valores do alto. Simples. Aí nós nos deparamos com a escolha o tempo todo. Porque aquele entendimento vai nos colocar em confronto com o seu velho eu, que insiste em dizer que você é isso, você é aquilo, você é doente, você é uma pessoa chata, que você é uma pessoa nervosa, que você é uma pessoa intolerante, que você é uma pessoa arrogante, soberbo. Essas coisas que nós sabemos que são abomináveis, que a gente gosta muito de apontar para os outros, mas não consegue ver em nós. Uma das coisas que nós mais precisamos entender, e que eu tenho visto, é que o Espírito Santo em nós, ele mostra você para você. Normalmente nós somos muito facilmente lidos pelos outros. Os outros veem você praticamente 100%. Mas você não se vê. Você acha que você não é enrolado. Você acha que você não é mentiroso. Você acha que você é uma pessoa correta, honesta. Você acha que para você pensa que você é tudo isso. Aí você começa a orar em línguas. Você começa a meditar na palavra. Você vai se confrontando com você. Você vai vendo você face a face. O apóstolo Paulo fala como num espelho. Você vai se confrontando como num espelho. E vai vendo de verdade, da maneira que os outros te veem, que você não consegue se ver. Quando isso acontece, a gente tem duas escolhas. Eu começo a ser mais habilidoso para esconder melhor dos outros aquilo que eu fazia no oculto, e jogo debaixo do tapete,
ou eu decido, por mim mesmo, eu decido a escolher o tempo todo outro caminho, oposto ao que a minha carne quer me levar. O Espírito Santo só mostra. Ele não pega um laço e te puxa. Ele só mostra. O Espírito Santo não possui a sua boca para orar. Nunca. Não vai fazer. Ele não possui a nossa boca. A nossa boca é nossa. Nós temos o controle dela para falar a linguagem que nos edifica, que nos tira da condição que a gente se encontra para seguir o caminho do propósito. Na fala de Pedro no começo, eu também fui exortado com aquela fala dele. Porque Pedro disse que nós, muitas das vezes, pregamos o que não vivemos. É verdade. Nem por isso nós somos hipócritas por estar falando isso. Não. Não significa que você é um hipócrita, às vezes, quando você prega o que não vive. Significa que você está declarando a verdade para os outros e para você mesmo. E essa verdade, ela é pedra, ela é água mole em pedra dura. Ela vai sendo batida, e vai chegar um momento que não tem jeito, você tem de se submeter à verdade. Porque a palavra está dizendo é a verdade. Então nada há contra a verdade. Então se nada há contra a verdade, não tem como ela ser resistida por você mesmo. Não tem. Vai chegar o momento que nós vamos ter que nos render à verdade. Pilatos perguntou para Jesus o que é a verdade. O que é a verdade? A gente fica assim, às vezes confuso, porque nós queremos respostas prontas vindo de outros. Nós gostamos muito de um bom pregador. É maravilhoso as pregações do apóstolo Paf, do pastor Heber, Lisiane, que fala cada palavra maravilhosa. Coisas assim, que nós testificamos como algo vindo do trono de Deus, como a verdade. Porque é testificado em nós como verdade. Mas aquilo não muda nada se em nós não houver uma escolha. Não muda nada. Em Belo Horizonte, há 20 anos atrás, eu estava numa conferência do pastor David Robinson em Belo Horizonte. De repente, lá na frente do auditório estava a pastora Ana Maria Dias, umas irmãs de São Paulo, e várias outras pessoas, um grupinho sentado na primeira fila. E eu estava lá atrás. E de repente eu estou vendo aqueles gritos, oh, glória a Deus, gente pulando. E daí a pouco, mais um, oh, glória a Deus. Eu falei, o que é aquilo? Aí fui lá para frente. Sentei na segunda fila, igual o Luiz está com o Lisiane. Aí eu percebi, sabe o quê? Que as irmãs de São Paulo estavam orando e as pessoas que estavam sentadas estavam tendo dentes restaurados em ouro. Restaurações em ouro. Estava acontecendo assim milagrosamente. Eu falei, já tinha ouvido que tinha acontecido, inclusive com uma pessoa que deu Nápoles, tinha acontecido na época, que é com o Irail, né, irmã de Isail, mas não tinha visto. Aí eu cheguei, eu estava com os dentes tudo estragados. Primeiro eu fui ver. Aí eu cheguei, a mulher estava lá de boca aberta. Aí, não sei se foi Ana Maria, foi uma delas que estava orando.
E eu vi aquele negócio brotando do centro do dente, cobrindo o dente. Assim, ó, eu estava a 50 centímetros de distância. Eu vendo. Aí eu fiquei, quase caí de costas quando eu vi aquilo. Na hora que eu vi, eu pulei para frente e fui abrindo a boca. Pulei para frente e fui abrindo a boca. Aí o que aconteceu? Eu falei, mulher, agora que eu não vou gastar mais dinheiro com o dentista. Não, eu vou restaurar meu dente tudo. Aí fui. Lá na frente, aí a irmã orou para mim e tal. Passei a língua e está do mesmo jeito. Mas aí tem aquela coisa, pode acontecer a qualquer momento, e tal, tinha uma pessoa que estava dormindo e de repente recebeu, você não já escutou essa conversa? Aí eu falei, tá bom, fica em paz. Aí eu fui para o quarto do hotel. Aí veio o consolo do Espírito. O Espírito Santo falou assim, olha, deixa eu te falar uma coisa. Quando Jesus ressuscitou Lázaro, tinha várias pessoas ali ao redor. Muitas pessoas. Muitas dessas pessoas glorificaram a Deus e caíram de joelhos perante Ele. Mas muitos outros saíram como se nada tivesse acontecido e foram contar aos sacerdotes. Como se fosse uma fofoca. Isso significa que milagre sendo visto não muda a sua vida. Até aquele dia eu achava que se eu presenciasse uma coisa assim grandiosa, não, se acontecer uma coisa dessa daí, minha vida muda completamente. Como a questão de Lázaro, né? Como essa questão do dente aí que eu falei, pensei, mas se eu presenciar isso, uma coisa desse tipo, eu nunca mais seria a mesma pessoa. Aí o Espírito Santo falou assim, olha, milagre não muda a vida de ninguém. Não acontece nada com a sua vida se você presenciar um morto ressuscitar ou um milagre. Nós já vimos vários, tenho certeza que aqui muitos já viram e não alterou nada na sua rotina de vida. Agora, o que muda a sua vida, se você entrar no seu quarto e passar horas após horas e após horas edificando a sua fé santíssima. Então, a partir daquele dia, eu me tranquilizei com essas coisas. Não fiquei buscando mais coisas maravilhosas para me trilhar um caminho mais santo em Deus. Porque eu sabia que este não é o caminho. Não foi para mim e garanto que não é para você. Não tem. Não tem a mínima possibilidade de nós, qualquer um de nós, mudarmos o rumo da nossa vida se presenciarmos coisas grandiosas. Porque isso foi presenciado pelos hebreus todo dia. Durante décadas e décadas e décadas, vendo milagres acontecerem assim, coisas inexplicáveis. Mas passava 2, 3 dias, batia a fome, batia a sede, estava lá o mesmo povo reclamando e lamentando, vendo. O povo que viu o Mar Vermelho abrir, no máximo, uma semana depois, eu acho que eles não tinham ter mantimento para mais de uma semana, era escravo. Eu sei que eles levaram muito ouro, mas comida não sei se levaram tanto. Então, digamos assim, a gente não pode nem dizer especificamente, porque a gente não tem esses dados. Mas o mesmo povo que viu o mar abrir, eles estavam lá lamentando com Moisés, poucos dias depois.
Será que no Egito não tinha sepultura para nós? Que nós precisávamos sair de lá para vir morrer no deserto? E aí foi, muitos conhecem todos os detalhes. Quando a gente vai cada vez mais buscando na história, cada vez mais nós vamos aprofundando essas coisas, nós estamos vendo que nós necessitamos não tirar os olhos da fonte, nem um segundo, porque todas as vezes que a gente tira os olhos do autor e consumador, a gente se depara com a nossa realidade e isso nos abate. Essa semana nós tivemos aqui na prefeitura o processo seletivo de contratação de funcionário. Eu fiquei com as fichas para distribuir para o pessoal, para garantir que eles... Tinha muitas pessoas querendo fazer isso, mas eu falei, não, eu vou distribuir essas fichas porque eu quero que haja justiça na distribuição dessas fichas. Eu não quero jeitinho brasileiro acontecendo na fila. Cara, passa aqui, como eu recebi. Toda hora tinha um amigo, entre aspas, que chegava no meu ouvido. Daí, passa uma ficha aí. Ou seja, pessoas que estão acostumadas com um jeitinho, querendo passar na frente dos outros, que dormiram na fila, que estavam na chuva, horas, 10 horas, 8 horas, 15 horas na fila. Eu percebi que a esperança da maioria daquelas pessoas estava no emprego. O grande erro da nossa vida é esse. Esse é o maior erro que nós cometemos. Não está. Ainda que seja o salário mais alto, ainda que seja o posto menos trabalhoso, não é. É difícil a gente entender isso, porque nós acreditamos que a solução dos nossos problemas acontece quando o dinheiro entra. Mas o apóstolo João diz que a fé é a vitória que vence o mundo. Nós vamos atrás do emprego, nós vamos atrás do melhor salário, nós vamos atrás de qualificação para conseguir esse bom emprego, mas pouco nós nos permitimos a estar edificando a nossa fé, para que não importa o que aconteça, não importa o que aconteça. Para finalizar, isso aqui me consolou bastante. Tempos atrás, eu queria ler com vocês um pedacinho da oração de Abacuque. Muitos aqui conhecem a oração de Abacuque, mas eu queria que vocês atentassem em um detalhe na oração de Abacuque. Quem aqui já viu falar de Abacuque? Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Nós precisamos nos encontrar nesse lugar. Nesse lugar que nós precisamos estar. Pode ler? Amém. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide,
o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento. As ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. A situação que Abacuque descreveu aqui é caótica, não é? É uma situação realmente calamitosa. Mas olha o que ele fala: todavia eu me alegro no Senhor. Aleluia. Exalto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Vocês perceberam uma coisa? Que Abacuque não espera passar essa situação para estar alegre no Senhor. Ele diz que ainda assim, dentro do problema, é dentro, não é depois que passou. Eu estou sem emprego agora, mas depois que eu arrumar, eu vou me alegrar no Senhor. Não é isso que ele falou. Não foi isso que ele disse. Ele disse: eu me alegro no meio da tempestade. Aleluia. Eu me alegro é com o problema, é dentro do problema que eu estou alegre. Amém, Deus. Não é quando ele acabar, porque o que nós esperamos é isso. Eu vou me entregar, eu vou orar, eu vou buscar. Quando acontecer o que eu espero, então eu me alegro no Senhor. Não é isso que ele está dizendo. Eu já me encontro em lugares altos, independente da onde eu estou. Aleluia. Você sabe por quê que o apóstolo Paulo disse que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais? Espera aí, mas Lisiane está assentada nessa cadeira. Como é que ela está assentada com Cristo nas regiões celestiais? Já pensou nisso? Alguém já imaginou isso? Tentou entender isso com a mente? Espera aí, ela está sentada nessa primeira cadeira aqui, na rua Guaratinga, no Ministério Ouvir. Como que ela está sentada nas regiões celestiais em Cristo Jesus? Que o apóstolo Paulo fala que ela está, nós estamos, nós não estaremos, nós estamos no presente. Estamos. Sabe por quê? Porque o Espírito de Deus que habita em Lisiane, em mim e você, ele é onipresente. Aleluia. O mesmo Espírito que está em Lisiane é onipresente, está sentado lá. A onipresença do Espírito me permite estar assentado à destra de Deus junto com Cristo. É isso que a gente precisa entender. Difícil para mim de entender, né? A cabeça para entender. Peraí, mas como é que é isso? Como é que é isso? Jesus está em todos os lugares. O Espírito também está. O Espírito Santo que habita em mim, ele é onipresente. Então, porque o Espírito Santo é onipresente, eu estou assentado à destra de Deus, junto com Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Obrigada, Jesus. Eu espero que eu tenha Aleluia. colaborado um pouquinho mais com cada um de vocês, Aleluia. para que se alegre, independente das circunstâncias, Amém. ainda que a figueira não floresça. Glória a Jesus. Não espere passar o problema para se alegrar. Eu falo isso gemendo, porque eu tenho sido confrontado de todos os lados. E sei que vocês também são. Lisiane passa por isso todos os dias. Rafael,
Inclusive, eu estava notando que a boca do Rafael está quase chegando no lugar. Mais umas. Só mais um pouquinho. Se subir mais um pouquinho, não. Assim, não importa. Deixou de sorrir em algum momento? Não. É isso que nós precisamos aprender. Aleluia. É isso que deixa o diabo louco. O diabo não entende isso de jeito nenhum. Obrigada, Senhor. Obrigada. Não é que um povo que está cada vez mais sofrendo, cada vez tomando no lombo, está com o dente reganhado. Como? Não entende isso não? Jamais vai entender. Jamais vai entender. Amém? Amém. Obrigado por ter me suportado aí hoje. Aleluia. Aleluia. Eis aí um homem de fé. Aleluia. Eis aí um homem de fé. Aleluia. Meu coração hoje ardeu. E eu quero seguir uma ordem do Senhor, né? Para que hoje a Devani estivesse ministrando para nós. O Senhor sabe. Na terra. Deus purinho na terra. Então, para concluir, eu queria que você abrisse aí, continua aí onde ele estava lendo, em Romanos. Aleluia. Aleluia, aleluia. Romanos, ele leu no capítulo 7 e no 8. Logo depois que Paulo fala, né, do isso, ele diz, porquanto, agora, Aleluia. Glória a Deus. hoje, agora, não há nenhuma condenação Aleluia. para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou, Devani. Te livrou, Devani. Te livrou, Devani. Me livrou da lei do pecado, da morte. Aleluia. A lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Porquanto aquilo que a lei fora incapaz de realizar, aquilo que a razão é incapaz de realizar, aquilo que a ciência é incapaz de realizar, aquilo que a matemática é incapaz de explicar, aquilo que a lei for incapaz de realizar, por estar enfraquecida pela natureza pecaminosa, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, à semelhança de ser humano pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a natureza carnal, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para as vontades da natureza carnal. Entretanto, eu e você, os que vivem de acordo com o Espírito, têm a mente orientada para satisfazer o que o Espírito deseja. Aleluia. Pois o modo de pensar da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida, 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 vida e paz. Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à lei de Deus, nem consegue fazer. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. Vós, eu e você, nós, contudo, não estáis debaixo do domínio da carne, mas do Espírito. E se é
e o Espírito de Deus habita em vós. Todavia, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Porém, se Cristo está em vós, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Aleluia! E se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais, por intermédio do seu Espírito que habita em vós. Aleluia! Nós não nos submetemos à carne, e nem à lei da carne, e nem à lei da morte, mas à lei do Espírito e da vida, que nos livrou da lei do pecado e da morte, e nos ressuscitou juntamente com Cristo. Aleluias! Aleluias! E eu digo, cada célula do nosso corpo mortal se submetendo a essa palavra, se submetendo a esse comando, se submetendo a este governo. Eu digo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, toda célula dos nossos corpos, em nome de Jesus, se submetendo a essa palavra, vida,